Oi, pessoal. Então, a gente vai dar continuidade para fechar o assunto deste primeiro seminário, na apresentação, né, sobre esses tópicos. Então, sistema de processamento de transações. Então, aí eu tenho uma ideia, né, com desenho do que é esse sistema, né? Uma ideia mais macro, mais geral do sistema. Então, o que, que eu vou ter? Eu vou ter os meus arquivos empregados, né? Por exemplo, arquivos de empregados, aliás, ou seja, quanto que o meu funcionário, ou seja, o meu colaborador, né, que hoje é mais utilizado o colaborador, é, recebe, quantas horas ele trabalha, né, qual que é a escala de trabalho dele, né, em relação a ponto para ter esse valor. Esses dados vão estar ligados a um sistema de folha de pagamento, no qual o meu funcionário vai ter uma consulta online, essa informação vai ser encaminhada para agências governamentais, por exemplo, para a questão de impostos, né? E vai gerar o cheque de pagamento de empregados, ou seja, automaticamente esse sistema ele vai fazer toda esta análise, né, dos dados dos empregados, vai encaminhar para a contabilidade para que sejam realizados esses pagamentos, né, e relatórios gerenciais também para que eu tenha acesso a o que está acontecendo na minha empresa, né, em relação a fluxo de caixa, em relação a como os meus funcionários estão trabalhando. Né? Então, por exemplo, eu posso ter algumas informações como o número do empregado, nome do empregado, endereço, nível de pagamento, salário bruto, impostos federais e previdência social, assistência médica, salários líquidos e rendimento total. Então todas essas informações elas podem estar no SPT, que é o sistema de processamento de transação, que vai fazer essa questão de gerenciamento, por exemplo, da folha de pagamento de um funcionário. Pessoal, hoje eu escutei uma piada bem legal no Pretinho Básico para dar uma quebrada então nessa apresentação, né, que é um pouco cansativa. É... Qual que foi a piada? Foi o seguinte: o João tava lá e daí teve um desconto lá de R$ 500 na folha de pagamento dele. Aí o João chegou lá na contabilidade e falou: Meu Deus do céu, o que, que aconteceu, né? Meu Deus, olha só, nesse mês eu tive um desconto de R$ 500 na minha folha de pagamento. O que, que eu vou fazer agora? Poxa, eu trabalhei certinho, não tive nenhum problema em relação ao horário. Por que, que eu tive esse desconto? Aí a contabilidade falou pro João. Ele falou: Não, João, não, tá tudo certo aqui, mas mês passado a gente pagou R$ 500 a mais, né? Por isso que a gente está te descontando R$ 500, né? Porque a gente está compensando esse valor que foi pago extra aí. Daí ele falou: E por que, que você não reclamou mês passado que veio R$ 500 a mais? Aí o João falou assim: Poxa, eu não reclamei porque uma vez errar o salário passa, né? Agora duas vezes não dá. Então foi por isso. Eu achei essa interessante, essa fecha bem com o que a gente está falando, né? Dá um tempo agora para o pessoal entender. Então tá, vamos dar sequência. Então a gente tem aqui essa questão, né, do processamento da transação em relação à folha de pagamento, né? Só a mesma imagem aqui com uma mais ampliada, né? E com isso a gente tem então isso fecha, né? Na verdade, o sistema de processamento de transações. E a gente pode dar sequência, então, com sistemas de informação gerencial, né? Vamos continuar. Então, o que, que são os sistemas de informação gerencial? São sistemas que utilizam informações integradas e sumarizadas provenientes de diversos sistemas transacionais. Ou seja, esse sistema vai estar acima, né, daquele sistema anterior, criando essa interatividade para que o gestor consiga ter acesso a essa informação. Então, eles possibilitam que gerentes de médio escalão possam visualizar o desempenho de seu departamento ou mesmo da organização como um todo. Né? Então, esse sistema ele vai estar agregado com o outro e dessa forma ele vai gerar esta informação, certo?
Então, a gente tem esse, como eu falei anteriormente, os sistemas eles têm essa conectividade, né? O sistema de processamento de transação com o sistema gerencial para no final você ter o apoio à decisão, por exemplo, né? Então, alguns tipos de perguntas são: as vendas ocorrem conforme o planejado? Eu não sei, eu acho que aquela piada no vídeo não vai ficar muito engraçada, mas na aula eu acho que seria uma piada boa. As vendas ocorrem conforme o planejado. Aqui tem a minha cachorrinha também, que hoje ela tá incomodando. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, para descontrair um pouquinho, né? Já que a gente tá em casa. Chloe, dá um tchau aí. Dá um tchau e para de se mexer. Então tá, desculpa pessoal. O nome dela é Clotilde. Na verdade é Chloe, mas eu chamo ela de Clotilde. Então vamos continuar. As vendas ocorrem conforme o planejado, então assim, eu consigo, através desse sistema de informação gerencial, avaliar isso, né? Eu consigo fazer esse estudo para ver se realmente o que eu estou investindo está trazendo resultado, por exemplo, né? Muitas empresas falam, eu prefiro não contratar mais funcionários para manter a minha produção normal, entende? Existem algumas restrições, mas eu posso talvez tentar aumentar o número de funcionários, aumentar minha produtividade e avaliar isso através desses sistemas de informação gerencial. Então, está acontecendo tudo conforme planejado? Pergunta 1, né? Então pode ser uma resposta sim, não, eu tenho uma baixa produtividade de alguns funcionários. Bom, qual é a satisfação de clientes atualmente em relação aos períodos anteriores? Então isso é uma pergunta também que eu posso avaliar e ter um feedback se, por exemplo, eu mexer na equipe, né? Se eu estou conseguindo atender bem a essa questão, né? De satisfação do cliente. Então eu consigo avaliar isso, por exemplo, com um sistema de informação gerencial, né? Bom, vamos lá. De modo geral, os sistemas de informação gerencial avaliam o funcionamento correto da organização, né? Então, o sistema de transação ele vai gerar essa informação e o sistema gerencial vai avaliar se essa informação, por exemplo, né, não precisa estar totalmente interligado, mas vai avaliar se a organização está funcionando da forma adequada. Então, vamos colocar algumas funções aqui, por exemplo. Auxiliam na monitoração e controle da tomada de decisão nas atividades administrativas. Então, a tomada de decisão está lá em cima, né? Claro, a gente tem várias tomadas de decisão, né? Desde a tomada de decisão nível gerencial até nível de produção. Mas falando de informações não estruturadas, esse sistema de informação auxilia essa tomada de decisão, o que seria, por exemplo, eu estou tendo maior lucratividade, estou tendo maior demanda em certo produto, então vale a pena eu investir mais nesse produto. Eu talvez aumentar minha produtividade nesta linha de produtos, né, neste item. Então, por exemplo, isso seria uma decisão não estruturada que o meu sistema de informação gerencial podia estar me auxiliando a tomar. Integram dados de diversas aplicações e transformam em informações. Isso é um outro ponto extremamente importante da disciplina, que é a questão de dado, né? Dado lá, 1 e 0 para o computador, não representam uma informação, né? Para que você consiga efetivamente utilizar um sistema de informação, você precisa transformar o seu dado em informação, né? E produzem relatórios que auxiliam os gerentes na tomar as decisões. Então, essa é a ideia, né? Então, com isso, a gente tem os 3 sistemas, né? Os 3 níveis hierárquicos ligados, né? Vamos fazer um review aqui, porque esse slide é importante. A gente tem o processo de transação que traz a informação sobre o funcionário, né? Sobre especificamente o que está acontecendo. A gente tem o sistema de informação gerencial, que avalia se o que o funcionário está fazendo em relação, por exemplo, à carga horária, está tendo uma representatividade em aumento de produção, né? Não adianta você ter um funcionário, por exemplo, que
está fazendo um monte de hora extra se a produção não está em alta, né? Isso você pode avaliar e com isso você pode realizar a tomada de decisão, né? Então, por último, ali, produzir relatórios que auxiliam os gerentes a tomar decisões. Decisões tanto estruturadas quanto não estruturadas, né? Você pode, por exemplo, colocar um índice ali para o funcionário que, se ele não estiver, por exemplo, atingindo uma certa meta de produtividade, você... deixa eu só mandar uma mensagem aqui para minha esposa tirar o cachorrinho aqui. Deu. Desculpa, que agora ela começou a chorar e não vai ter condições de eu ficar aqui continuando. Calma, Chloe, a Carol já abre a porta para você. Desculpem. Então, bom, isso são coisas de fazer aula em casa, né? Pode tirar, obrigado. A gente acaba tendo esses imprevistos, né? Hoje de tarde estava chovendo muito aqui e o problema era a chuva, né? O barulho da chuva. Agora a minha cachorrinha ficou um pouco carente porque a gente estava chovendo e daí veio aqui me incomodar um pouquinho, mas depois eu dou uma atenção para ela. Vamos continuar então sem perder o nosso foco. Então, produzem relatórios que auxiliam os gerentes a tomar de decisão. E com isso, a gente consegue fechar esses 3 níveis, né, de hierárquicos, né, para eu ter, por fim, a tomada de decisão. Né? As informações produzidas por um SIG, né, um Sistema de Informação Gerencial, servem para auxiliar tendências de planejamento ou revisão e auxiliar os gerentes no processo de tomada de decisão, né, como eu falei anteriormente. Então, aí tem uma imagem de um exemplo desta aplicação. Então, eu tenho sistemas de processamento de transação, arquivos perdidos, arquivo mestre de produção, arquivo de contabilidade, sistema de planejamento de pedidos, tudo isso interligado, né? Essas informações relacionadas às transações organizacionais, ou seja, de produção, todas essas informações vão estar gerando o meu sistema de informação gerencial. Com isso, eu vou conseguir ter os meus dados de vendas, dados de custo do produto, dados modificados do produto e dados de despesas, né? Com isso, eu vou ter o meu sistema de informação gerencial e vou conseguir emitir relatórios para que os gerentes tomem decisões que podem ou não ser estruturadas, né? Então, essa é a ideia, né? Então, a gente tem aí, agora sim a gente tem o mais claro, né? Como, por exemplo, pode funcionar um sistema de informação gerencial. Por que como pode? Porque dependendo do segmento, a questão de produção pode ser bem diferente, né? Ou até a questão de serviços, né? Você pode não ter, por exemplo, matéria-prima, né? Então muda um pouco, mas a ideia é essa em relação a esse tipo de sistema, certo? E daí a gente tem os sistemas de informação executiva, ou seja, com isso, sistema de apoio ao executivo, SAI, né? Em sistemas de informação a gente tem várias dessas siglas, né? O que são esses sistemas? Vamos lá. São sistemas baseados nos anteriores, né? Nos sistemas de informação gerencial e PT. Essas siglas aí me quebram. E processamento de transações, desculpem. Auxiliam a tomada de decisão da gerência, abordam questões estratégicas de tendência de longo prazo interno e externo, e exigem bom senso e capacidade de avaliação e percepção. Então, mas o que isso representa, né? Quais são as tendências de custo do setor ao longo do prazo e qual o ponto essas tendências a empresa se encaixará? Então, assim, aí a gente consegue visualizar bem, através dessa pergunta, uma decisão não estruturada, né? Uma decisão que vai ser executiva, né? Então, vai ser uma decisão que eu não vou ter uma resposta pronta, né? Vai ir muito de acordo com a visão do diretor, a visão da alta gerência em relação ao que realmente eu quero fazer a longo prazo, né? Quais serão os níveis de emprego dentro de 5 anos, né? Para que eu possa
talvez me resguardar um pouco em relação à demissão de funcionários, né? Ou realmente eu vou ter um problema, eu posso ter um problema econômico grave, e com isso eu tenho que economizar mesmo, né? Quais os produtos deverão ser produzidos dentro de 5 anos, né? Então, eu posso fazer uma avaliação. Hoje eu estou produzindo muito esse produto, está em tendência, mas esse é meu cargo-chefe, vale a pena talvez eu investir nessa máquina, daqui a 5 anos pode ser que isso não, essa máquina não tenha mais, ou não tenha mais esse ramo, ou esse segmento. Então, esse tipo de decisão, que é uma decisão não estruturada, né, porque não tem uma resposta pronta, vai estar ligado ao SAI, né, Sistema de Apoio Executivo. Quais as novas aquisições nos projetariam contra oscilações cíclicas nos negócios? Essa informação é difícil, né? O que eu posso investir que realmente eu vou ter garantia, né? Por exemplo, eu sei que a alimentação é um dos segmentos que o pessoal fala que mesmo com crise ela continua em alta, né? Então, qual que é o meu... O que eu posso investir no meu segmento, na minha empresa, para que eu não corra tanto esses riscos, né? Isso são decisões que eu vou precisar tomar em relação aos meus sistemas de apoio executivo. Então, o que é um sistema de apoio executivo? É um sistema que vai me dar informações para que eu possa tomar essas decisões. Então, ele vai apoiar o executivo nessa questão de avaliação de como está o negócio, né? Então, eles geram mapas, gráficos, dados para por exemplo, uma análise estatística, né? Eu posso aplicar algoritmos, né, para fazer essa análise, fornecem dados detalhados sobre o passado, presente e tendências futuras das unidades de negócio em relação ao mercado. Então, existem vários estudos já em relação a forecasting, né, que está na moda agora, ou seja, a previsão de vendas, a previsão de mercado, a previsão de valor. Então, isso tudo eu posso avaliar, né, através desse sistema de apoio executivo. Possibilitam a análise de informações obtidas. Então, eu consigo fazer toda essa questão. E permite a comunicação interna e externa em uma interface geralmente amigável e flexível, que vai depender um pouco do software que esteja sendo utilizado. Mas a ideia é que... O que isso quer dizer, né? O pessoal fala assim que a informação vem mastigada, né? O que isso significa? Inclusive, um acadêmico apresentou um trabalho de TC agora é final do semestre, né? E, tipo, ele fez uma apresentação com uma discussão em como ele chegou aos valores e, né, tipo, de todo o projeto que ele teve. Aí eu achei legal, tava bem escrito, só que eu comentei para ele, olha, você tem que se preparar mais, né, você tem que se preparar melhor para o mercado. O teu trabalho tá bom, mas você tem que, no fim, mostrar os teus resultados de forma mais clara. Então você não pode misturar a tua fundamentação, a tua justificativa do problema com os teus resultados, né? O teu resultado tem que ser claro. E essa é a ideia desses sistemas, né? Um gestor, ele vai olhar e vai falar assim, tá, mas quanto custa, entendeu? Eu tô querendo fazer uma inovação que vai melhorar minha produção, vai resolver um certo problema, tá, mas quanto isso custa? Eu tenho condições de investir nisso agora? Então, esses sistemas, eles ajudam nessa avaliação, né? Então, eu tenho um modelo de sistema aí, né? De apoio executivo típico, né? Onde eu tenho uma estação de trabalho, né? Que o meu funcionário pode estar alimentando, né? Na verdade tem duas aqui, né? Três. Então eu vou ter gráficos, menus, comunicações, processamento local, né? Tudo isso aqui vai estar interligado, né? Ou seja, eu vou poder avaliar de diversos locais e diversos níveis, né? Então eu vou ter dados internos, dados sobre as transações e dados gerenciais, né? Dados financeiros, dados de automação do escritório, modelagem, análise e dados externos que também vão poder... Quando eu entro com dados externos aqui, já entra no apoio executivo, né? Ou seja, notícias, internet, standard, o que é standard, né? Produtos padrões que estão saindo aí, Dow Jones, ou seja, a questão também de jornais, a questão de mercado, de índices de Bovespa. Então, dependendo do segmento
esteja sendo trabalhado, esse apoio executivo vai ter uma interferência muito significativa, né, dessas questões. E com isso eu vou ter essa interface gráfica que vai, né, me ajudar a me auxiliar e tomar qualquer decisão que seja interessante para o meu negócio. Né? Então, aqui, mais uma vez, né, a imagem é apresentada, né, com um pouco mais de resolução. Né? Então, vamos tocar os tópicos aqui, né? Opa! Estamos quase fechando. A apresentação de hoje eu falei mais rápido. Sistema de apoio executivo, então, eles incorporam dados sobre eventos externos, tá? Adquirem informações resumidas sobre sistemas de informação gerencial, né? E sistemas de apoio à decisão internas. Mostram apenas dados mais importantes via transformação, filtrar, condensar e rastrear dados críticos. Então é aquela questão que eu coloquei para vocês, né? Que geralmente o apoio à decisão executiva ele é é uma informação mais condensada, mais prática, né? Porque muitas vezes muitas decisões têm que estar sendo tomadas e com isso a informação tem que estar mais especificada para que haja uma tomada de ação mais rápida, mais assertiva, né? E esses sistemas de apoio executivo, eles apoiam a gerência sênior, né? Então, eles fazem esses sistemas de apoio à decisão, né, através dessas informações gerenciais. Então, percebam, pessoal, que com isso a gente tem todos os tipos, né, de informações empresariais, né? Desde da informação lá no início, né, na produção, até o nível de gerência, para, por fim, o nível executivo, né, que é o nível realmente de direção, ou gerência sênior, né, quando não houver diretores. Bom, então é isso, pessoal. Aqui perguntas e questões não cabe agora nessa apresentação de vídeo, né? Vamos lá. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tentei fazer uma piada para descontrair, também chamei minha cachorrinha aí. Espero que gostem, para dar uma quebrada, porque como essas aulas iniciais agora são mais de teóricas, eu não quero que vocês peguem no sono, né? Se eu tivesse em sala, eu dava um tapa na mesa ou, sei lá, fazia alguma brincadeira para que a gente pudesse retomar o foco, né? Dar uma para tornar essa aula mais interessante para vocês, tá certo? Então, com isso eu encerro a aula de hoje. Para o nosso fórum vai ser voltado, né, mais uma vez, para que a gente possa organizar o nosso primeiro seminário, né, sobre sistemas de apoio à decisão, certo? Eu vou estar mandando um e-mail agora para vocês já com as informações. Na verdade, como essa aula é de quarta, eu já mandei. Mas utilizem esse e-mail então para que vocês possam organizar, porque a nossa aula hoje síncrona, né, que nós tivemos hoje em outra disciplina, deu muito certo e eu quero fazer algumas aulas síncronas também, né, que a gente precisa fazer umas aulas síncronas para trocar essas ideias, né, e para ver como é que está o entendimento de vocês em relação a esses assuntos que são mais teóricos, tá certo? Então, obrigado por assistirem e boa semana aí, vamos lá. Por favor, preencham o nosso fórum lá no Moodle, né? Lembrando, a nossa plataforma é o Moodle, então tudo eu vou estar passando por lá. Valeu, pessoal, boa semana. Tchau, tchau.